ao nosso quadro Urban News, que sempre traz notícias aí ligadas ao tema do programa, a nossa conversa. A primeira notícia do nosso Urban News hoje é o governo que lançou um pacote de 12,8 bilhões para a Copa do Mundo em 2014. O chamado PAC da Copa prevê investimentos em transporte urbano e financiamento do BNDES aos estados que sediarão os Jogos. Mas, para liberar os recursos, o presidente Lula obrigará os governos estaduais e municipais e os administradores dos estádios privados a assinarem um termo de compromisso em que estarão definidas as obrigações de cada um e estimativas de custo. Lula exigiu que houvesse mecanismo para evitar que a Copa repita o fiasco do PAN, evento que consumiu 8 vezes mais recursos do que o previsto inicialmente. Eram 414 milhões estimados pelo governo do Rio, mas o PAN de 2007 saiu por apenas 3,7 bilhões, após sucessivos estouros do orçamento. A segunda notícia é também sobre o PAC. O governo lança o PAC 2, prometendo investir 1,59 trilhões de reais e impulsionar a campanha da Dilma, segundo o UOL Notícias. A iniciativa prevê esse investimento entre 2011 e 2014 em áreas de alta sensibilidade social, como moradia e saúde, e no período de 2011 a 2014, onde acontece a Copa, a previsão de investimento é de quase 958 bilhões, quase 1 trilhão. E depois de 2014, depois da Copa, injetaram mais 631 bilhões em obras. Os focos são os mesmos da primeira etapa, iniciada em 2008, ou seja, logística, energia e o núcleo social urbano. É isso aí, nós vamos fazer o nosso intervalo comercial, voltamos já, continuando com a nossa entrevista aqui com o Eduardo de Oliveira. As universidades federais caminham no rumo da modernização. Novos cursos noturnos, inovações pedagógicas, instalações mais eficientes e um grande investimento em pesquisa e geração de conhecimento. O estudante passa 3 anos num bacharelado de formação geral, ele tem mais tempo para ver que profissão ele quer adotar. Esses 3 anos você consegue amadurecer e ver qual é o seu perfil. É ver o aluno refletindo sobre questões amplas, ao invés de preocupado em aprender uma ou outra técnica para cumprir uma exigência do mercado de trabalho. O governo federal dobrou o número de vagas nas universidades federais. Agora, são 13 novas universidades e 105 novos campi em todo o país. Acesse o portal do Reúne e conheça a Universidade Federal mais próxima. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. É nóis! É nóis! Pode chegar! Confirmar! Pra mudar o mundo, Pra afirmar, aprenda esse refrão. O jovem não é problema, protagonista o jovem é dessa solução. Solução pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema, o jovem é solução. a solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Programa Fiscais da Natureza. Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, 4 horas, aqui na... Programa Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, às 4 horas, aqui na UTV. Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. Estou grávida e tenho uma dúvida. Como devo me proteger da nova gripe? As grávidas devem adotar precauções. Evite ambientes fechados, sem ventilação e com aglomeração de pessoas. Lave sempre as mãos com água e sabão e nunca tome medicamentos sem orientação médica. Quando a gestante deve procurar o médico? Gestantes devem ter atenção especial. Se apresentar qualquer sintoma da gripe, febre alta, tosse, acompanhado ou não de dor de garganta, procure imediatamente seu médico ou uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Estamos de volta para a segunda etapa aqui do nosso programa Urbanville, que hoje está entrevistando Eduardo de Oliveira, sócio líder no atendimento às empresas do setor público e sócio de Corporate Finance da consultoria Deloitte. E a gente vai abrir essa segunda parte do programa com o nosso quadro Urban Flash, que vou pedir para o Henrique colocar aí na nossa tela. A gente pegou aí um estudo da Deloitte chamado Panorama Empresarial 2010, Negócios nos Novos Tempos da Economia. Foi uma pesquisa que a consultoria fez com centenas de empresas de todos os portes e segmentos aí. E se a gente colocar, Henrique, coloca para mim, por favor, o segundo slide depois desse. Tem um gráfico aí, não sei se vocês vão conseguir ver em detalhe na tela, mas a explicação básica desse gráfico é o seguinte: ele mostra as expectativas do empresariado para a economia brasileira e o ambiente de negócios nos próximos anos. Então, a gente vê aqui esse azulzinho mais claro que vocês veem do lado esquerdo aí, é a opinião que vai haver uma redução. E a parte azul mais escura, aí, que está maior, é a parte que mostra expansão. Então, o empresariado brasileiro, por exemplo, no primeiro item, é investimento estrangeiro, 80% acredita que haverá expansão. Então, e aí vai tamanho do mercado de capitais, nível de atividade, disponibilidade e facilidade de crédito, poder de compra da população. Ou seja, é uma perspectiva, de maneira geral, uma perspectiva muito positiva no sentido de estado de espírito do empresariado brasileiro, né? As empresas estão vendo... Pode voltar agora, Henrique, aqui, obrigado. As empresas estão vendo os próximos anos, digamos, do Brasil, né, da situação econômica brasileira, de uma maneira muito positiva, com muito otimismo, né? Os menores índices de expansão que estão ali naquele quadro são justamente a questão de educação, carga tributária, segurança e burocracia, que são coisas que não dependem da iniciativa privada, depende basicamente do governo, e que historicamente o governo sempre mostrou uma certa dificuldade, uma certa lentidão em diminuir a burocracia, diminuir o número de impostos, proporcionar, enfim, maior segurança, melhores condições de educação. Mas, de maneira geral, a gente vê naquele quadro ali um panorama muito positivo. Então, eu vou perguntar para o Eduardo o seguinte: o Eduardo, pessoa que está aí junto com os investidores, está junto com o empresariado, está junto com esse empresariado, está vivendo diretamente aí com ele, quais são as oportunidades que esse novo cenário apresenta para o setor privado aí, na tua visão? Eu acho que nós temos oportunidade, né? O investidor tem oportunidade em todas as áreas no Brasil. O Brasil como um todo, ele tem carência de negócios e de novos investimentos há algum tempo. Então o investidor está vindo em todas as áreas. Você vê investidor estrangeiro, fundos de private equity vindo na educação, por exemplo, comprando faculdades. Isso é um processo que já vem acontecendo há algum tempo de consolidação. Tem muito investimento sendo feito em hotelaria. A própria COP, a Olimpíada, vai exigir hotéis qualificados, melhores do que nós temos e em quantidades maiores, então você tem oportunidade de investimento. Eu acho que, como resultado geral, o que a pesquisa mostrou para a gente é que o empresariado brasileiro e os investidores estrangeiros que já estão no Brasil, eles corroboram a visão internacional quanto ao Brasil. O Brasil foi o primeiro país a sair da crise, pela qual ele passou muito bem. Realmente, se nós olharmos o que aconteceu na Europa, o que aconteceu no Brasil, foi uma marola, efetivamente. Então, o Brasil passou bem, ele voltou a crescer. Essa retomada do crescimento dá ao investidor uma, vamos chamar de coragem de retomar os investimentos. Se nós olharmos o resultado da pesquisa, 71% dos entrevistados vão aumentar o investimento. Já o fizeram no ano passado e estarão fazendo agora também em 2010. E esse investimento é em aumento de capacidade, o que mostra que você está apostando de que o PIB vai crescer, a economia como um todo vai crescer, e com isso a renda per capita, fazendo com que você entre num círculo virtuoso bastante interessante. É uma coisa meio que vai alimentando